Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa temporada de encontros de aulas sobre LinkedIn para advocacia. Eu sou Mariellen Romero, sou sócia da Tá Ligado Comunicação Conectada, uma agência de marketing jurídico, e também sou consultora de LinkedIn para sócios de escritórios de advocacia. E estou muito feliz de estar de volta aqui falando sobre esse tema que tem ajudado tantos advogados e advogadas a gerarem resultados aí na construção da sua autoridade, a ganhar visibilidade dentro das suas áreas de atuação na advocacia. Eu queria saber se o meu áudio está bom, tá bom? Obrigada, produção. E para você que já parecia assim um pouco de surpresa, né? De repente, porque quem já me acompanha aqui há algum tempo deve estar mais acostumado de ver a nossa série de aulas do LinkedIn Law ali por volta de agosto, no mês da advocacia, que normalmente é quando a gente se encontra aí para essa série de aulas, mas este ano eu tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos pedidos de ajuda de advogados e advogadas nesse início de ano para realmente destravar de uma vez por todas a sua atuação no LinkedIn. E isso não é à toa. A gente vai ver hoje o quanto que essa rede social tem ganhado cada vez mais relevância para a presença digital, para a construção de autoridade e para a visibilidade de advogados e advogadas. Esse é um ano que tem muitas boas perspectivas para a advocacia num ambiente digital, em especial com o LinkedIn como ferramenta propulsora aí da sua imagem profissional. Então, a gente hoje vai ver um pouco dessas tendências, desse cenário, como as coisas vieram evoluindo e por que é importante você estar e como você pode se posicionar aí no LinkedIn para a advocacia. Só que, realmente, como a gente não consegue resolver isso em uma hora de conversa, eu preparei, então, essa série de encontros, uma série de aulas que a gente vai ter aqui ao longo das próximas semanas, todas segundas e quartas, às 9 da manhã, para que a gente possa conversar em detalhes sobre como você pode atuar no LinkedIn e, de uma vez por todas, marcar o seu posicionamento profissional nessa rede, que é o ambiente mais fértil para você gerar negócios aí para o seu escritório e para a sua advocacia. Então, sem mais delongas, vamos lá hoje começar a conversar do porquê é importante você estar no LinkedIn. Né? Será que realmente é essencial que você tenha o seu perfil no LinkedIn? Serve para a sua advocacia? Serve para qualquer advocacia? A gente vai entender isso um pouco melhor hoje, nessa live, em que a gente vai trazer, como eu falei, cenários e tendência, o que está acontecendo nesse ambiente digital que tem impacto no seu posicionamento profissional, na sua construção de autoridade, na consolidação da sua autoridade e na forma como você é visto e vista pelos seus potenciais clientes na internet, certo? Então, vamos em frente, que a gente tem bastante coisa para conversar. Bom, e a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, assim, é essa informação de que hoje a gente vai conhecer verdades sobre essa rede social profissional. Como eu falei, eu tenho recebido muitas perguntas, muitos pedidos de ajuda de advogados e advogadas nesse início de 2025 e quis aproveitar esse momento em que o ano está recomeçando, né? Esse pós-carnaval aí, e aí, se o ano não começou para você ainda, ele vai começar a partir de agora, pelo menos aí na sua atuação do LinkedIn, na sua construção e na consolidação da sua autoridade da advocacia, porque a gente hoje vai entender se o LinkedIn realmente funciona para advogados a partir de dados e informações que fazem a gente entender melhor como essa rede tem impactado a imagem profissional e a atuação de quem quer se destacar no mercado jurídico. Então, vamos em frente aqui. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é uma notícia relativamente recente, né, de que a atividade dos brasileiros, ou seja, o uso do LinkedIn por profissionais do Brasil, quase dobrou desde setembro, que foi quando o LinkedIn passou a disponibilizar uma aba de vídeos, muito similar à aba de Reels do Instagram, né? Vídeos verticais que você navega
rolando a tela para cima. Então, a gente já é o 4º país em engajamento da rede, com 78 milhões de usuários, né? Até muito recentemente, nós éramos 75, até o início do ano passado, nós éramos 75 milhões de usuários e a gente rapidamente ampliou a nossa presença e a nossa atividade. Então, isso é para você entender que realmente o LinkedIn tem ganhado muita relevância no mercado brasileiro. E, claro, sendo uma rede social profissional, é claro que ela está ganhando relevância entre pessoas que estão aí no mercado corporativo e dentre todos os níveis de profissionais dentro das empresas, principalmente, tá? Então, a gente vê o LinkedIn ganhando realmente muita presença e muita relevância. E uma outra coisa importante de você saber, e aí eu trouxe um dado recente, agora eu fui lá atrás, 5 anos atrás, para a gente olhar para o que era tendência lá em 2020 e que hoje já é realidade, né? Então, a Gartner, que é uma consultoria muito especializada em apontar tendências, lá em 2020, disse que até o ano de 2025, que é onde estamos agora, 80% das interações comerciais entre empresas ocorreriam no ambiente digital. E esse foi um dado confirmado novamente pela Gartner, numa nova pesquisa feita no final de 2024, apontando que essa já é uma realidade. E, então, a gente precisa observar que, mesmo para quem faz negócios com empresas, ou seja, se você é um advogado da advocacia empresarial que tem foco principal em clientes corporativos, se o seu escritório atende empresa, ou se você é um advogado que quer começar a atuar com o atendimento de empresas, é importante você observar que até mesmo esse público hoje já se apropria de plataformas digitais, da internet, para fazer as suas interações comerciais, ou seja, para buscar informação sobre fornecedores, para muitas vezes consolidar uma tomada de decisão ou buscar informações para assegurar uma tomada de decisão assertiva e que possa gerar bons resultados aí para suas empresas, e não é diferente com os clientes da advocacia, né? Então, a gente vê que tem um movimento importante aqui também geracional, né? A entrada de jovens profissionais no mercado, é claro que também propicia, né, que os jovens que antes usavam as redes sociais só para entretenimento e que agora estão usando as redes sociais de forma mais profissional, vão buscar também esse ambiente. Agora, o importante é a gente entender que o LinkedIn ele é quase 3 vezes mais eficiente em promover essas interações digitais no Brasil, comparado a outros métodos tradicionais dos processos de prospecção de clientes B2B. Ou seja, quando a gente está falando de marketing, seja o marketing pessoal ou o marketing institucional, voltado para a prospecção de empresas, o LinkedIn é uma ferramenta quase 3 vezes mais eficiente do que outros métodos tradicionais, quando a gente está falando de gerar essas interações digitais que já são, como a gente falou, uma realidade, né? Eram tendência 5 anos atrás e que agora já são uma realidade. Bom, seguindo aqui nas nossas verdades sobre LinkedIn, eu quis destacar essa notícia aqui, do final de 2024, da Época Negócios, falando que, então, o LinkedIn é a rede do momento, né? Por quê? É um espaço que oferece um ambiente seguro e confiável para discussões profissionais, para a criação de conteúdo e vem abrindo novas possibilidades de conexões entre os profissionais de diversos perfis e de diversos segmentos e também oportunidades de negócios. E todas essas tendências consolidam o que a Isto É Dinheiro também lá em 2020, 5 anos atrás, chamou de a era do LinkedIn, né? De fato, a pandemia ela potencializou o uso dessa rede, no sentido que, naquela época, quando a gente precisou ficar fisicamente afastado e depois, né, todas as consequências que vieram a partir desse novo modelo de trabalho, que muitas vezes envolve o home office, que envolve o trabalho híbrido, a gente hoje se acostumou a ter mais interações profissionais no ambiente digital. E o LinkedIn, ele é esse ambiente de trabalho das redes sociais, né? O LinkedIn, ele é
o espaço de networking profissional quando a gente está falando de ambiente digital e quando a gente está falando de redes sociais. Por isso é que estamos agora, né, no centro dessa era do LinkedIn, que a Isto é Dinheiro, 5 anos atrás, apontou como tendência. E se você estiver aí pensando, mas é claro, né, jovens profissionais, o movimento de pandemia, talvez é um lugar onde as pessoas estão entrando mais no LinkedIn para buscar empregos. Esqueça isso de uma vez, tá? Não é de hoje que o próprio LinkedIn já se posiciona como uma rede profissional, um ambiente para networking profissional, para oportunidades profissionais num aspecto mais amplo. Quando a gente está falando de oportunidades, a gente, obviamente, também está falando de oportunidades de carreira, mas também oportunidades de negócios, de parceria. Então, o LinkedIn há muito tempo, né, mais precisamente desde 2016, ou seja, já tem quase 10 anos que o LinkedIn vem se preparando e estimulando que esse ambiente digital seja um ambiente de networking, né? Isso são palavras do ex-CEO do LinkedIn, que promoveu essa mudança de posicionamento da própria rede na época e que já está mais do que consolidado. A própria matéria, né, seguindo naquela matéria que a gente viu da Época Negócios, cita que esse espaço do LinkedIn é um ambiente seguro e confiável para a gente se conectar com pessoas, consumir notícias, se manter informado sobre as últimas tendências, aprimorar habilidades profissionais, sim, criar conteúdo e também desenvolver, claro, carreiras, mas também negócios. Então, a gente olhando agora para frente, né, para adiante, para as tendências e o que essa rede social profissional pode oferecer como oportunidade para a sua advocacia, a gente vê nessa pesquisa do B2B Content Marketing, que é uma pesquisa anual feita há cerca de 14 anos com profissionais de marketing que desenvolvem estratégias de prospecção de clientes B2B, ou seja, de prospecção de empresas para grandes corporações do mundo, né? São as pessoas que participam dessa pesquisa, são os profissionais de marketing que estão traçando as principais estratégias de prospecção de empresas no mundo. E eles apontaram que o LinkedIn é a rede que traz melhores resultados para essas estratégias de marketing B2B, para essas estratégias de marketing com foco em prospecção de empresas. E não é só a melhor, é a melhor muito à frente de outras, né? Muito à frente mesmo. A gente olha aí para esses percentuais e não tem dúvida de que é extremamente importante que a gente tenha uma presença consistente nessa rede social, principalmente quando a gente está falando em gerar negócios, né? Em gerar relacionamentos que ampliam oportunidades de negócio com empresas. E um outro dado importante para a gente ver é que 76% dos tomadores de decisão em empresas do Brasil acreditam que o LinkedIn facilita a identificação dos seus potenciais fornecedores, né? E de pessoas que podem resolver problemas específicos dos seus negócios. Então, a sua presença no LinkedIn pode ser esse propulsor da tomada de decisão de um potencial cliente, principalmente se você estiver se posicionando numa advocacia que vai atender clientes corporativos, que vai atender empresas. Esse é um dado de uma pesquisa State of Sales de 2022, confirmado por executivos jurídicos de empresas brasileiras. Tá? Então, muitos desses dados que a gente viu até aqui, eu tive o cuidado de apresentá-los para executivos jurídicos dessas empresas que vocês estão vendo aí, e todos eles confirmaram e concordaram da importância da presença do escritório de advocacia, sim, mas também dos sócios do escritório no LinkedIn, compartilhando conteúdo relevante, mantendo essa interação e essa presença, né? Então, a gente vê que mesmo quando a gente está olhando para dados mundiais do marketing voltado para a prospecção de empresas, ao confrontar isso com o mercado jurídico do Brasil, a gente percebe que esse comportamento também é similar dentre os potenciais clientes do seu escritório, provavelmente. Tá? E, por falar em potenciais clientes do seu escritório, eles certamente estão no LinkedIn e, se não estão aproveitando esse movimento, né? Essa tendência, como a gente viu
para estarem presentes. Mas na última extração de informação que eu fiz na plataforma do LinkedIn, eu identifiquei mais de 45 mil perfis de executivos jurídicos e financeiros do Brasil ativos na plataforma do LinkedIn. Ou seja, é oportunidade para você se conectar e manter relacionamento direto todos os dias com os seus clientes e seus potenciais clientes. E antes de eu entrar aqui, uma coisa importante de você saber é que se você está aqui me ouvindo, né, e se você parou para ver esse conteúdo, provavelmente você tem alguma ideia de que essas oportunidades existem, né? Mas talvez algumas questões também em relação à rede. E da mesma forma como os executivos estão usando mais as redes, outros escritórios e outros advogados também estão usando mais. Então, isso é a gente vai ver dados sobre isso daqui a pouco, mas é importante de estar no seu radar aí, né? Porque se você ainda não está aproveitando essas oportunidades, talvez os seus concorrentes estejam. E, por falar em aproveitar oportunidades, né, já tem advogados aproveitando essas oportunidades. Então, esse é um caso de um advogado que fez um acompanhamento comigo num trabalho personalizado aí de mentoria de LinkedIn e que teve primeiro bons resultados em visibilidade, que é esse caso aqui que a gente... Esse primeiro quadradinho mostra resultados de visibilidade, né? Depois um trabalho consistente que acabou gerando aí cliente para ele a partir do LinkedIn. E eu quero compartilhar rapidamente um pouco dessa história com vocês, porque foi ele mesmo que nos contou. Esse vídeo está aqui no nosso canal do LinkedIn Law no YouTube. Vocês podem depois assistir esse depoimento completo, mas eu trouxe só um trechinho. E aí eu comecei uma conversa já também com uma outra empresa que é pelo LinkedIn, exclusivamente pelo LinkedIn. Eu não conheço a pessoa não tem assinatura no Globo, a pessoa só gosta dos meus posts no LinkedIn, entendeu? Então, assim, eu comecei a bater o papo com ela depois que eu conversei com a Mari, e a partir daí, tipo, fui, me apresentei e morreu, que é uma outra coisa que enche o saco, gente, olha. Você vai começar a prospectar, aí você fala com a pessoa e você, tipo, tá correndo atrás de, tipo, preciso. Aí não vai. Aí, tipo, beleza. Aí tu esquece o negócio. Mas a pessoa não te esquece. Por quê? Você continua lá falando no LinkedIn, não sei o quê, não sei o quê. Aí apareceu um esquema para ela, um negócio, aí a gente começou hoje. Assim, a gente ia começar na semana passada, eu não consegui, a pessoa insistiu. Cara, eu tô correndo atrás de cliente há milênios. Aí as pessoas agora começaram a correr atrás de mim. Cara, você tem noção? Assim, mesmo que não sejam contratos de grandes, é um negócio que, tipo, para mim, é um crescimento absurdo. E eu sou a pessoa que tem a humildade de celebrar pequenas vitórias. E eu acho que essas são grandes vitórias. Assim. A minha pequena vitória foi a mudança de postura. Foi ter acesso aos ensinamentos da Mari e falar assim, pô, cara, isso está fazendo sentido, então eu vou usar. Porque eu sou muito essa pessoa da lógica, eu tenho que entender a lógica para poder fazer. Isso é pra... Então, assim, se eu entendi a lógica do sistema do LinkedIn, a Mari fez a pesquisa, sabe? Tipo, pô, não foi você que saiu, isso aqui, a Mari está fazendo a pesquisa. A Mari está, porra, acabou de falar, acompanhando a entrevista do CEO do LinkedIn hoje e tal, e mudando uma lógica que é a lógica intuitiva da internet, né? Se tá todo mundo com o assunto, pô, tá maneiro. Não, pro LinkedIn não tá, porque, tipo, velho, tem alguma coisa de errado nesse negócio. Tem uma coisa tem alguns memes. Bom, como eu falei, essa entrevista está disponível aqui no nosso canal do YouTube e vocês vão poder acessá-la toda. Vou deixar o link aqui depois para a gente poder seguir aqui na nossa conversa de hoje. Então, voltando ao que eu estava dizendo, esse foi um trechinho do Irapuã comentando como foi que ele conseguiu esse resultado, né? E assim como ele, outros e outras advogadas com certeza estão aí também conquistando as suas oportunidades, né? Pequenas ou grandes, celebrando grandes e pequenas conquistas, mantendo uma presença, uma atuação consistente
no LinkedIn. E isso não é uma novidade, exatamente, né? Como eu falei, é uma tendência cada vez mais crescente, e aí a gente vai ver essa matéria da revista Análise lá em 2019, falando sobre a busca de espaço dos escritórios de advocacia na internet. Eu trabalho com escritórios de advocacia desde 2016 e a gente viu um crescimento muito acelerado, de fato, dessa busca por espaço na internet, né? Em 2016, a primeira reunião que eu fiz com um escritório de advocacia para falar de marketing, a frase que eu ouvi do sócio foi: olha, você sabe que escritórios de advocacia não podem fazer publicidade. E, muito rapidamente, 3 anos depois, a revista Análise está direcionando, apontando essa tendência sobre a busca dos escritórios de advocacia na internet, e hoje a gente vê a Gartner falando que 80% das relações comerciais entre empresas, entre fornecedores que prestam serviço para empresas, acontecem no digital. Então, é uma mudança realmente muito acelerada, que tem trazido impactos significativos para o mercado jurídico, não só para o marketing, é verdade, né? O mercado jurídico está se digitalizando por conta dessa própria digitalização do mundo, né? Então, é uma demanda que vem dos clientes e que os escritórios de advocacia estão acompanhando, né? E que é importante realmente a gente ficar de olho. Então, como eu falei, os mercados jurídicos estão nesse processo desde mais ou menos ali 2017, 2018, aquela matéria da Análise é de antes da pandemia, então foi um processo, sim, acelerado pela pandemia, mas que já vinha estando na pauta do mercado jurídico, dos grandes escritórios, e que agora é uma realidade e uma necessidade para todo advogado e advogada que quer se destacar e manter a sua visibilidade no dia a dia dos seus potenciais clientes, e não só no momento em que você tem a oportunidade de fazer uma apresentação do seu escritório porque alguém te indicou, ou quando você vai a um evento para fazer um networking com pessoas que podem abrir oportunidades de negócio para vocês, tá? As oportunidades estão no digital, estão na internet, e cada vez mais escritórios estão aproveitando isso, né? Isso ficou muito evidente num outro dado do anuário mais recente da Análise, que mostra que 97% dos escritórios pesquisados mantém a sua página no LinkedIn, ou seja, praticamente todo mundo, né? Esse foi um anuário que foi divulgado em novembro de 2024, a gente já está em março de 2025, de lá para cá, provavelmente outros escritórios também fizeram esse movimento, e a gente vê cada vez mais, praticamente todos os escritórios que já mantêm uma presença digital, mantêm um posicionamento na internet, presentes nessa rede social do LinkedIn. Mas a pergunta que eu quero trazer para você é: a página do escritório no LinkedIn é suficiente para construir a sua imagem profissional, a sua autoridade? Ah, mas a página sempre faz os posts, divulga os meus artigos, divulga os eventos que eu participo, enfim, né? Divulga as suas produções de conteúdo, as suas e a de outros sócios. Mas será que é suficiente? Então, para a gente começar a responder essa pergunta, a gente vai fora do LinkedIn olhar um outro dado, tá? Essa foi uma análise que a gente fez aqui na Tá Ligado, na agência que eu sou sócia aqui, a nossa agência de marketing jurídico, onde a gente atende diversos escritórios de advocacia, principalmente na parte de marketing digital. E a gente acompanha naturalmente as métricas dos canais de comunicação digital desses escritórios. E a gente fez uma análise transversal, ou seja, a gente olhou para os dados de acesso de sites de vários escritórios e identificou um padrão de comportamento que, dentre as páginas mais acessadas de todos esses sites, as mais procuradas são as páginas de equipe e os perfis individuais dos sócios. As áreas de atuação vêm em terceiro lugar, mas recentemente a gente começa a ver também páginas de conteúdo ganhando espaço nesse gráfico aqui. Mas o fato é que esse é um retrato fiel do que acontece hoje. Isso significa que, vamos recapitular um pouco dos dados que a gente já viu aqui hoje. Significa que o seu potencial cliente está buscando informação sobre o seu escritório, a sua atuação
na internet ou sobre informações que tenham relação com o serviço que você presta. E aí, nesse movimento, talvez ele chegue no site do seu escritório. Ou, digamos que ele já tenha tido contato com você anteriormente, foi uma indicação. Ainda assim, ele vai ao site do seu escritório para confirmar as percepções que ele tenha tido de você numa conversa, numa palestra que ele assistiu, num artigo que ele viu seu ou entrevista que ele viu com você num canal de imprensa, num site jurídico, tá? Então, qualquer que tenha sido o estímulo ou motivação, ele entrou no site do seu escritório. Quando ele faz esse movimento, a maior parte desses clientes e potenciais clientes vai na página de equipe e na sua página pessoal. O que significa dizer que, mesmo quando o potencial cliente acessa o canal mais institucional que existe, que é o site do escritório, que é praticamente o seu endereço institucional na internet, né? Como se ele estivesse entrando ali no seu escritório físico. Quando ele faz esse movimento, ele procura saber quem são as pessoas com quem ele potencialmente pode se relacionar. Quem são as pessoas que vão prestar o serviço que ele está buscando contratar, né? Parece um pouco óbvio, mas muitas vezes a gente acredita toda a construção dessa autoridade, toda a construção da imagem profissional ao trabalho de marketing institucional do escritório. O que também não quer dizer que esse trabalho institucional precise ficar em segundo plano. O que eu estou dizendo é que é muito importante que a imagem institucional do escritório e a imagem profissional de cada pessoa que representa essa marca caminhe lado a lado e trabalhe junto para que uma possa potencializar a outra. E isso é verdade em qualquer área de serviço especializado, serviço corporativo, né? Então, qualquer negócio que preste um serviço para empresa encara essa realidade de ter a marca institucional respaldada pela imagem profissional das pessoas que prestam esse serviço, mas é muito mais quando a gente está falando da advocacia. Por várias razões, mas eu vou ressaltar duas, né? A primeira é porque o serviço da advocacia depende estritamente do capital intelectual daquele escritório, ou seja, do conhecimento e da capacidade que aquelas pessoas têm de desenvolver as soluções jurídicas. É diferente, por exemplo, quando a gente está falando de uma empresa que tem um serviço de tecnologia, por exemplo, né? Que ainda assim se vale dessa combinação da imagem institucional e da marca pessoal. Porém, a prestação do serviço passa por outros meios, né? Depende dos softwares da plataforma, depende de outras coisas que não só do conhecimento e da capacidade intelectual das pessoas que prestam esse serviço. Na advocacia, não. O produto da advocacia é o conhecimento dessas pessoas. Por isso, a gente vê esse cenário, né? As pessoas sendo bem mais buscadas, mais procuradas do que o próprio escritório. E o segundo tópico que eu quero ressaltar nesse ponto é que, além disso, é um serviço que demanda muita confiança, né? Toda prestação de serviço é uma relação de confiança, mas na advocacia é 2x de confiança, né? É a mais. Essa relação de confiança precisa ser muito forte, muito profunda, porque o impacto que vocês podem causar, positivos ou não, nos resultados de uma empresa, no resultado até de um cliente pessoa física, né? Na vida da pessoa física ou nos resultados da empresa, são impactos muito grandes e muito profundos. Então, a relação de confiança precisa se estabelecer de forma muito firme e, por isso, mais uma vez, a gente vê esse movimento do potencial cliente indo buscar pelas pessoas que representam aquele escritório, né? Então, a gente vê essa importância. E isso fica refletido quando a gente vê que existe uma demanda por conversas verdadeiras, né, nas redes sociais, de uma maneira geral, mas também no LinkedIn. Essa é uma mudança mais recente que a gente começou a ver, né? O LinkedIn também nesse movimento
que começou lá em 2016, de se posicionar como um ambiente para networking, um ambiente para a construção de imagens profissionais, um ambiente onde as pessoas podem ter conversas sobre trabalho, encontrar informações e tendências sobre aquilo que lhe interessa profissionalmente. Ao longo desse caminho, a gente viu muita gente usando o LinkedIn como vitrine apenas, né? Então, postando ali sobre as suas conquistas, sobre as suas realizações, e isso ainda é verdade, inclusive é importante no seu mix aí de coisas que você pode publicar, né? Então, na sua estratégia de presença do LinkedIn. Porém, cada vez mais a gente tem visto essa demanda por conexões verdadeiras, conexões autênticas e genuínas, né? Então, essa demanda por autenticidade é um movimento da internet de uma maneira geral, é a tendência mais forte que a gente viu em todos os estudos de redes sociais do final de 2024, apontando para a partir desse ano, né? Então, se você vai começar agora, né? Tá aqui aproveitando esse início dessas aulas que eu vou fazer aqui no nosso canal no YouTube, no LinkedIn e no meu Instagram aqui, para construir, né? Ou fazer aí um make-up, né? Uma reformulação da sua presença no LinkedIn e de uma vez por todas marcar o seu espaço nessa rede. É importante que você atente para essa tendência, né? Essa tendência das conversas verdadeiras que tem muita conexão com aquilo que a gente estava falando, né? Com a demanda do cliente, do potencial cliente, de conhecer e de se conectar com as pessoas que representam o seu escritório de advocacia. Por quê? Se a gente está falando que o LinkedIn é o ambiente de trabalho das redes sociais, é o espaço onde a gente faz networking digital, é natural que a gente pense que o networking é feito entre pessoas. E é por isso que é muito importante que a página do seu escritório esteja presente também no LinkedIn, que o seu escritório tenha institucionalmente uma atuação consistente no LinkedIn, mas que também as pessoas que representam esse escritório estejam presentes de forma tão consistente quanto o próprio escritório, né? Porque quando a gente está falando de gerar oportunidades de negócio na advocacia, naturalmente a gente está falando sobre esse relacionamento entre as pessoas, esse networking de forma autêntica, né? Uma contribuição que a gente possa dar para essa rede de conexões e essa rede de relacionamento que a gente vai ativar, manter e ampliar nesse espaço do LinkedIn, tá? E aí, eu vou trazer para vocês alguns comentários que eu já ouvi em relação ao LinkedIn, principalmente quando eu apresento alguns desses dados, né? Já ouvi, quando eu falei de networking, um advogado falando para mim, mas então se é networking, eu estou bem, eu nem preciso do LinkedIn, porque o meu networking já funciona muito bem. E aí eu pergunto a você, será que sem essa plataforma é suficiente, né? E aí a gente vai olhar para um outro dado de um levantamento feito pela análise no final de 2024, que aponta uma tendência cada vez mais acirrada de competitividade no mercado jurídico, tá? Então, esse é o trecho de uma pesquisa feita pela análise com executivos jurídicos e com representantes de grandes escritórios de advocacia, para entender quais são as perspectivas dos dois públicos, né? Tanto dos representantes de empresa quanto dos representantes de escritórios de advocacia, como é que eles estavam na época, né? Se preparando para 2025 e o que eles têm de expectativa do mercado jurídico para este ano que ainda está começando. De um lado, a gente vê os escritórios de advocacia com a intenção de ampliar os seus serviços, de captar mais clientes, no final das contas, é isso que eles estão dizendo aqui com esse dado que a gente está vendo aí na tela. Porém, de outro lado, a gente tem uma parte menor, bastante menor, dos executivos jurídicos pretendendo contratar os serviços jurídicos e uma parte maior esperando manter a sua demanda atual. Ou seja, a gente tem provavelmente muito mais oferta de serviço jurídico do que demanda, o que significa que a gente tem um cenário de competitividade muito acirrado previsto para 2025. E aí é uma reflexão para você fazer se o seu networking, do jeito que ele está hoje, é suficiente para encarar esse cenário, principalmente considerando que
se você não está sendo visto e lembrado nesse ambiente digital, onde 80% das trocas comerciais entre empresas está acontecendo, mas os seus concorrentes estão, se ainda assim o networking da maneira como você faz é suficiente. Se for, tudo bem, parabéns, sucesso, né? Vai ser ótimo para você. Outro comentário que eu já ouvi é que o advogado sério não fica se exibindo nas redes sociais, né? Não, a gente é muito low profile, a gente faz a nossa advocacia, o nosso relacionamento sem ter que aparecer nas redes, porque isso é coisa de advogado blogueirinho e tal. Já ouvi bastante esse comentário, né? E aí, eu quero trazer algumas frases para a gente pensar sobre isso. A primeira é sobre o quanto você consegue reforçar a autoridade e o seu posicionamento profissional, mostrando, sem depender exclusivamente do seu currículo. E aí essa frase do Dan Sherman é o autor desse, que é o primeiro livro best-seller sobre LinkedIn aí que a gente tem notícia, né? E ele fala isso, que o seu currículo, ou seja, a sua trajetória profissional, o seu histórico, né? Tudo que você construiu, te trouxe até aqui, até este momento, em que tem esse cenário que a gente viu com todos esses dados até agora, né? Mas o LinkedIn é capaz de comunicar como é você nesse momento, dentro desse contexto do ambiente de negócios, o que você tem feito e de que forma você pode contribuir para os seus clientes alcançarem, seus potenciais clientes alcançarem os resultados que eles esperam, né? Porque no final do dia é sobre isso. Nós, prestadores de serviço, porque eu também sou, né? O nosso papel é ajudar os nossos clientes a alcançarem os seus resultados, né? O nosso papel é viabilizar cada um dentro da sua área de conhecimento, que os nossos clientes construam seus resultados, alcancem seus resultados da melhor maneira, né? E dentro de todo esse contexto que a gente viu de digitalização, de trocas comerciais, ou seja, de negociações entre empresas acontecendo cada vez mais pelos meios digitais, um mercado jurídico de alta competitividade, talvez a sua trajetória, que é muito certamente muito louvável, mas a sua trajetória profissional, o seu currículo e tudo que trouxe você até esse momento vai ser ainda mais relevante na construção dessa imagem da sua imagem profissional nesse momento atual, né? Então, usar o LinkedIn para comunicar quem você é nesse momento, como é que você está se adaptando, como é que você está observando essas tendências, pode ser aí uma forma de você mostrar para o seu cliente, para o seu potencial cliente, que você continua acompanhando, né, todo esse movimento, que é um movimento, enfim, do mundo, né, e não só do mercado jurídico. E uma outra coisa, que é a clássica frase do quem não é visto, não é lembrado. Então, se a gente tem o número de acessos do LinkedIn dobrando entre os brasileiros desde setembro, 80% das trocas, das negociações entre quem faz negócios com as empresas acontecendo no ambiente digital. E todos esses dados que a gente já viu aqui, né? Mais competitividade no mercado jurídico, potencialmente os seus clientes, os seus concorrentes, né? Se utilizando dessas plataformas para ganhar visibilidade, reforçar a autoridade e se conectar com esses potenciais clientes no ambiente digital, potencialmente quem vai estreitar esse relacionamento, confirmar essa relação de confiança que os clientes precisam ter para tomar as suas decisões é quem tiver no dia a dia dessas pessoas que hoje, naturalmente, passa pelo ambiente digital. E quando a gente está falando de negócios, principalmente negócios entre empresas, passa pelo LinkedIn. Então, o resumo dessa história, gente, é que quando a gente combina visibilidade com autoridade, ou seja, a gente usa uma ferramenta que vai trazer para você mais exposição, mais alcance da sua imagem profissional e vai fazer com que mais pessoas reconheçam a autoridade que você já é na sua área de atuação na advocacia, a gente tem mais oportunidades
de atrair clientes, né? Estabelecer relacionamentos, fazer networking que vão abrir oportunidades de negócio aí para a sua advocacia. E a clássica, eu não tenho tempo para ficar no LinkedIn, né? Até quem se convence de que o LinkedIn é realmente essencial para a sua advocacia, no fim pensa, mas eu não tenho tempo para ficar usando o LinkedIn. E aí, agora é a hora que eu quero trazer para vocês, como é de costume aqui nas nossas conversas sobre LinkedIn para advocacia, dicas práticas para você entender que existe uma diferença entre os advogados que sabem usar o LinkedIn para gerar resultados e aqueles que estão perdendo tempo na plataforma, né? Se você já me acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu tenho uma metodologia que faz com que você ganhe visibilidade, reforce a sua autoridade no LinkedIn usando essa plataforma 5 minutos por dia. E ajudando esses advogados e essas advogadas a implementar essa metodologia nos seus perfis do LinkedIn, eu notei que existem diferenças entre os que sabem usar o LinkedIn para gerar resultados e os que apenas estão perdendo tempo na plataforma. E eu quero te contar quais são essas diferenças, né? Vamos começar com aqueles que estão perdendo tempo. Quem está perdendo tempo no LinkedIn, né? Quem está até está acessando o LinkedIn, mas fala, puxa vida, não estou me sentindo extraindo benefícios aqui dessa rede. Por que será? Provavelmente porque esse é o primeiro erro mais clássico, né? Estão usando o LinkedIn como um currículo online. A gente já viu aqui, já conversou hoje, né, que essa já há muitos anos não é uma plataforma para você simplesmente copiar e colar o seu currículo. E sim, uma oportunidade de você se apresentar para os seus potenciais clientes, se conectar e se relacionar com essas pessoas e abrir realmente oportunidades de negócio para a sua advocacia. Então, se você, até hoje, ainda não revisou o seu perfil do LinkedIn, aquela sua página pessoal, onde tem a sua foto, a sua experiência profissional, sua formação acadêmica e tudo mais, né? Se até hoje você ainda não revisou ali para usar essa página como um cartão de visita, como uma apresentação profissional, e ainda está com um Ctrl+C, Ctrl+V do seu currículo nessa página, hoje é o dia para você transformar isso, porque senão, mesmo que toda vez que você conclua um curso, enfim, faça alguma coisa que acrescente, né, enriqueça aí a sua trajetória profissional, você vai e atualiza a sua página no LinkedIn, se você está usando esse espaço como currículo online, você está perdendo tempo. E a gente não tem tempo a perder, né, gente? Outra característica dos advogados que estão perdendo tempo no LinkedIn é postar conteúdo sem foco do cliente. Eu uma vez conversei com um advogado que falou assim, não, eu me propus um desafio e durante 30 dias eu vou compartilhar conteúdo no LinkedIn todos os dias. Eu falei, nossa, bacana, né? Uma coisa realmente desafiadora, porque a gente, enfim, precisa ter, né, conteúdo relevante, e aí conteúdo relevante para postar durante 30 dias seguidos, realmente você deve ter feito uma curadoria muito intensa. Ele falou, não, eu estou pegando notícia, postando lá, e pego a notícia, posto lá, às vezes um artigo que eu leio e tal. Não tinha um pensamento exatamente do o que o meu cliente quer saber sobre esse tema. Não é que ele estava postando qualquer coisa. É claro que ele postava conteúdo relacionado à sua área de atuação, né? E que com assuntos que potencialmente teriam impacto, né? Ou teriam algum nível de interesse dos potenciais clientes. Mas a forma como ele compartilhava, e aí talvez até por conta do volume que ele se propôs a fazer, acabava sendo pouco tratada no sentido de pensar o que será que o meu cliente precisa ou gostaria de saber sobre esse assunto, né? Que tipo de comentário eu preciso fazer sobre esse tema que vai fazer com que o meu cliente compreenda os riscos, as oportunidades, os impactos que isso pode ter para o negócio dele. Então, era uma oferta de conteúdo em volume, porém com pouca qualidade aos olhos do cliente, tá? E essa conclusão não fui eu que cheguei, porque no final dessa história ele veio me contar que ele realmente preferiu reduzir o volume de publicação para levar mais qualidade, porque o que estava acontecendo é que ele percebeu que ele estava entregando mais conteúdo, né, um conteúdo mais relevante
para outros advogados, dentre eles alguns concorrentes, do que efetivamente para o potencial cliente, que era com quem ele queria se conectar, era quem ele queria alcançar nesse movimento. Então, postar conteúdo demais com pouca qualidade é realmente perder tempo no LinkedIn. Outra coisa que faz vocês perderem tempo no LinkedIn é aparecer de vez em quando. Ué, Marielle, mas se eu só entro de vez em quando, eu não estou gastando tanto tempo assim no LinkedIn. Porém, o tempo que você está gastando ali não está sendo um tempo de qualidade e que não está te trazendo o nível de visibilidade que você pode alcançar se você acessar o LinkedIn 3 minutos, 5 minutos por dia com objetivos específicos. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, tá? Então, se for para acessar de vez em quando, realmente, assim, aquele tempo que você estiver investindo ali, mesmo que seja uma vez no mês, uma vez quando dá, né? No final de semana que você vai ali rolar a página para ver o que está acontecendo, é um tempo que você está desperdiçando, porque aquilo ali realmente não vai fazer grandes diferenças, não vai trazer grandes impactos na sua visibilidade, tá? Por quê? O LinkedIn, assim como todas as outras redes sociais, monitora a presença dos usuários. Agora, a grande diferença, uma das grandes diferenças entre o LinkedIn e outras redes sociais é que ele privilegia os usuários mais consistentes. Então, quanto mais você... Para quem acessa o LinkedIn diariamente, mesmo que seja durante um período muito curto do dia, o LinkedIn percebe essa presença constante, essa presença consistente e faz com que o seu perfil tenha, sim, mais visibilidade. Isso são dados do algoritmo do LinkedIn, não sou eu que estou dizendo, né, nem inferindo. Isso é um dado de um estudo feito com milhares de usuários e postagens no LinkedIn e que identificou que aqueles usuários que acessam o LinkedIn todos os dias, mesmo que por pouco tempo a cada dia, têm o perfil mais destacado na rede. Então, se não quer perder tempo, nada de aparecer de vez em quando. E uma outra coisa que faz os advogados perderem tempo no LinkedIn é desistir porque não tem resultado imediato. Quantas vezes eu já acompanhei trabalhos muito promissores de presença de marca no LinkedIn que duraram poucos meses e, de repente, a pessoa falou: isso não me dá retorno. Eu vou deixar para lá. Eu vou fazer menos, né? Quando, na verdade, talvez tivesse que fazer um pouquinho mais nesses casos. Mas, enfim, relacionamento, gente, e networking não é uma forma de prospecção que vai necessariamente te trazer negócios de forma imediata. Vocês sabem disso tão bem quanto eu, tá? Quando vocês vamos agora sair um pouco do LinkedIn e fazer um outro exercício. Quando vocês vão a um evento ou quando vocês têm a oportunidade de fazer uma apresentação da sua advocacia, do seu escritório para um potencial cliente, quando você conhece alguém que tem todo o perfil do seu potencial cliente, raramente, eu tenho certeza que raramente você fechou negócio com aquela pessoa em poucos dias, né? A não ser que a pessoa realmente já tivesse assim, uma demanda muito urgente e que talvez já tivesse acompanhando a sua trajetória profissional de alguma forma, né? Já tivesse alguma referência sobre você, já conhecesse o seu trabalho, tá? Mas, no geral, o que eu estou dizendo aqui é que é comum que o ciclo de tomada de decisão do seu cliente, principalmente quando a gente está falando de clientes corporativos, o ciclo de tomada de decisão seja longo, né? Então, essa pessoa, muitas vezes, já tem alguém prestando aquele tipo de serviço jurídico para ela ou para a empresa dela. E ela não vai simplesmente trocar porque achou você simpático, porque viu um post seu no LinkedIn ou porque teve uma conversa interessante com você, né? Precisa partir da necessidade da pessoa, né? Então, ela precisa ter algum tipo de insatisfação e, ainda assim, quando ela tem essa insatisfação, ela começa uma jornada de busca por uma solução para entender exatamente quais são as opções que ela tem no mercado, para depois, então, ela começar a considerar quais são as pessoas que podem entregar a melhor solução para ela. E, dentre essas, uma delas pode ser você. Então, você, como eu falei, sabe tão bem quanto eu que esse é o processo de tomada de decisão que o seu cliente passa, né? E me parece incoerente, com todo respeito, que a gente entenda
esse ciclo de tomada de decisão, mas queira que o LinkedIn dê resultado para a gente em 2 meses, em 3 meses, porque está postando toda semana, porque já está se conectando com um monte de gente, né? Não depende só do que você está fazendo, depende da necessidade do seu cliente. Agora, na hora que essa necessidade surgir, é possível e provável que essa pessoa vá buscar por fornecedores de solução que estejam mais presentes na rotina dela, com quem ela já tem estabelecido uma relação de confiança e para quem ela tenha segurança de compartilhar as dificuldades, os desafios que ela está passando, tá? Então, esse aqui é assim, um entendimento importante sobre o uso do LinkedIn. E agora, ao contrário, o que faz os advogados? O que fazem os advogados que estão gerando oportunidades de negócio no LinkedIn? Quem está acertando nesse uso do LinkedIn está fazendo o quê? Eu vou contar para vocês agora. A primeira coisa é que eles usam o LinkedIn com um objetivo definido. Usar o LinkedIn para gerar negócio não é simplesmente voltar a acessar o LinkedIn todos os dias, publicar e curtir um monte de post, tá? Isso entra lá na nossa categoria de quem está perdendo tempo, tá? É importante que a gente tenha objetivos definidos, objetivos claros, tanto nesse processo de entrada ou de retomada da sua presença no LinkedIn, mas também a cada vez que você for entrar no LinkedIn. Para você poder usar essa rede com eficiência, né, sem tomar muito do seu tempo e sem perder tempo ali, como muitas vezes a gente faz em outras redes sociais, que a gente fica ali, ó, rolando a página, quando a gente vê, a gente passou meia hora sem nada produtivo, né? Para isso não acontecer quando você estiver usando o LinkedIn, a cada vez que você for acessar a rede, é importante você pensar, o que eu vou fazer no LinkedIn agora? Agora eu vou entrar no LinkedIn para curtir algumas postagens. E aí você entra lá, procura postagens que sejam relevantes, né, para a sua rede de relacionamento, para os seus objetivos que você traçou lá na sua estratégia de presença no LinkedIn, curte ali 3, 4, 5 postagens e vai embora viver a sua vida, né? Vai tocar o seu dia. No outro dia, você volta e pensa, não, hoje eu acho que eu preciso deixar vou procurar algumas postagens para fazer comentários. E aí você procura lá, talvez comentário, como demanda um pouquinho mais de tempo mental, você vai fazer comentário em 2 postagens. E vai embora. E assim todos os dias, tá? Todos os dias acessar o LinkedIn com clareza do que você vai fazer lá, para a gente evitar o erro que a gente comete em várias outras redes sociais, de ficar vendo conteúdo, rolando a página e realmente gastando tempo. A gente não quer gastar tempo no LinkedIn, a gente quer usar para os objetivos profissionais que você definir. A outra coisa importante de você fazer é realmente se comprometer em ser ativo nessa rede e não só um espectador, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que o LinkedIn monitora se você está acessando os dias, quantidade de dias que você acessa o LinkedIn e quando ele percebe que você acessa todos os dias, ou pelo menos ali, vou dar aqui um número para vocês, tá? Pelo menos uns 20 dias no mês, ele já dá um destaque maior para o seu perfil. Perfeito. Outra coisa que ele monitora é a sua atividade dentro da rede. E quanto mais ativo você for, mais o seu perfil vai se destacar, muitas vezes sem você publicar nenhum post. Só essas 2 coisas que eu falei aqui. Entrou num dia, deu 3, 4, 5 likes. Foi embora viver sua vida. Entrou no dia seguinte, fez 2 comentários. Foi embora. Entrou mais um dia, trocou uma mensagem com alguém. Não estou falando de criar conteúdo ainda, né? Mas só de você se manter ativo vai fazer com que o seu perfil, muitas vezes, ganhe aí até 10% mais engajamento só de estar fazendo o básico ali dentro da rede, tá? Então, é importante se comprometer com essa atividade, com essa presença consistente. Isso é o que tem gerado resultado para os advogados que estão gerando negócio, tá, gente? Estou aqui trazendo conclusões do que eu tenho acompanhado. E a outra coisa aí sim, já que você está ali acessando o LinkedIn todos os dias, né, dominar os recursos da plataforma para criar uma rotina eficiente, como eu falei para você. O que funciona melhor? É deixar, curtir ou comentar? Ou é mandar uma mensagem? Na hora de postar, qual é o dia que eu tenho que postar? Como que eu tenho que escrever? Então,
compreender, né, que tipo de postagem é melhor para o seu perfil. Isso é muito personalizado dentro do LinkedIn, muito mesmo, tá? Então, vou trazer um exemplo para vocês em relação a dia de postagem. Sempre que eu vou fazer o workshop de LinkedIn nos escritórios, essa discussão acontece. Não, mas o meu, toda vez que eu publico no dia tal, funciona melhor. Teve uma vez que eu estava dando um workshop num escritório e a gente acabou falando sobre a página do escritório. E aí o sócio falou, eu acho que a gente tinha que postar no domingo. Eu falei, domingo? Mas por quê? Domingo geralmente é um dia de pouquíssimo tráfego no LinkedIn, né? A gente, quando vê os gráficos de volume de acesso de uma maneira geral do LinkedIn, no final de semana tende a dar uma caída domingo também. Ele falou, não, mas sempre que eu posto domingo, funciona muito bem. Os melhores posts, mais engajamento e alcance que eu tenho no LinkedIn são aos domingos. Falei, olha, provavelmente é uma característica específica do seu perfil. Porque, por exemplo, os outros perfis que eu gerencio, né? Eu faço um apoio, como eu falei, para perfis de sócios de escritório, tem uma tendência muito diferente, né? Tem dias na semana, alguns são quinta-feira, outros são segunda-feira. O meu perfil, Mariane, eu já vi que é quarta-feira o meu dia melhor, né? Não é à toa que eu estou aqui hoje fazendo uma live para vocês. Estou aproveitando o algoritmo a meu favor. Então, ter essa compreensão e dominar os recursos da plataforma vão te ajudar a ser mais eficiente nesse uso e, mais uma vez, economizar tempo e gerar melhores resultados. E uma outra coisa que os advogados que estão gerando negócio fazem no LinkedIn é construir relacionamentos genuínos, né? E não por interesse. Porque, gente, assim, a gente fica falando, vai usar o LinkedIn para gerar negócio, usar o LinkedIn para gerar negócio. Parece que a gente vai entrar na rede, se conectar com a pessoa, trocar uma mensagem e tudo vai acontecer magicamente. A gente já viu que não é assim, né? Isso acaba muitas vezes sendo o que faz com que alguns advogados desistam dessa e de outras redes, né? Quando percebe que a gente precisa ter uma presença consistente, que a gente precisa ter relacionamentos genuínos, porque é assim na vida, né? O LinkedIn ele é um reflexo das relações profissionais que você tem fora dessa rede. Não é porque a gente está na internet que é diferente, né? Então, quantas pessoas você já conheceu no mercado jurídico, que são potenciais clientes, gente que muitas vezes tem um perfil ideal do seu potencial cliente, que às vezes tem um relacionamento próximo com você, que às vezes até te manda uma mensagem para tirar alguma dúvida, ou, enfim, com quem você tem conversas profissionais muito ricas e produtivas, mas que ainda não é seu cliente, né? Mas com quem você gosta de conversar, gosta de trocar ideia. No LinkedIn é a mesma coisa, a gente vai encontrar pessoas que vão ter uma troca de conhecimento relevante para a pessoa e para nós, muitas vezes, né? E às vezes desse relacionamento, né? Muitas vezes desse relacionamento, você vai poder gerar oportunidades com aquela pessoa, às vezes com outra pessoa, né? A gente sabe que o mercado jurídico funciona muito com indicação, e por que não, às vezes, uma pessoa que não necessariamente já foi sua cliente, mas que tem em você uma referência de autoridade naquele assunto, vai indicar um outro cliente para você. Então, os relacionamentos vão te abrir oportunidades para além do relacionamento em si. Então, vamos investir no relacionamento, né? E não no interesse que a gente tem de vender serviço para outra pessoa. E mais uma coisa, né, dentro desse processo de gerar relacionamento, é demonstrar valor, sem necessariamente esperar nada em troca. E o jeito de a gente fazer isso no LinkedIn é compartilhando conteúdo. E um conteúdo que a gente produz pensando em como aquilo vai ajudar a outras pessoas de fato, né? Se a gente está trabalhando para construir relacionamentos genuínos, relações autênticas, né, de networking, passam por essa geração espontânea de valor. Então, muitas vezes, quando a gente, mais uma vez, né, fazendo um paralelo do LinkedIn com os relacionamentos profissionais, o networking que a gente tem fora dessa rede. Quantas vezes você está conversando com alguém, por exemplo, num evento, e aí o assunto, né, surge um assunto que é uma troca muito enriquecedora para a pessoa e para você, e você se aproveita de conhecimentos que você tenha, né, jurídicos, e que talvez a pessoa não tenha com tanta profundidade ou não com a mesma perspectiva que você, para nessa troca dar ali
alguma dica, algum toque, né? Trazer uma outra perspectiva que faça a pessoa refletir uma coisa que vai ter um benefício para ela, e você faz isso muitas vezes pela troca, né? Pela conversa. Então, é trazer essa atitude para esse dia a dia no LinkedIn. E não olhar o LinkedIn como um marketplace, né? A gente não está ali para se vender como produto, né? E nem olhar a outra pessoa também só como cliente, né? Vamos estabelecer relacionamentos profissionais, vamos olhar as pessoas como pessoas e entender do que de fato elas precisam e de como de fato a gente pode contribuir, nem que seja um pouquinho, né? Um post, uma sugestão, com uma tendência, enfim, né? Com coisas que você tem e muitas vezes você já acompanha no seu dia a dia e que não te custa nada compartilhar. Bom, e aí, com todas essas reflexões, eu quero convidar você a fazer um exercício até o nosso próximo encontro, que vai ser daqui a 2 dias, né? Comentei com vocês que a gente vai começar hoje, é a inauguração aqui da nossa nova série LinkedIn Law. Então, nova temporada dessa série de aulas aqui de LinkedIn para advocacia. E o nosso próximo encontro vai ser daqui a 2 dias, na sexta-feira, 9 horas da manhã, também aqui no YouTube do LinkedIn Law, aqui na minha página no LinkedIn e no meu perfil no Instagram. E até lá, eu queria convidar você a refletir sobre como o seu perfil está demonstrando a autoridade que você quer transmitir, né? Então, aproveita que daqui a pouco vai chegar a hora do almoço, abre aí o seu aplicativo do LinkedIn no celular, entra no seu perfil e, pensando em tudo que a gente conversou, dá uma olhada e pensa, você realmente está refletindo o posicionamento e a autoridade que você quer transmitir? O seu perfil está refletindo exatamente quem você é hoje na advocacia, né? Tudo que você faz, todo o valor que você gera, tudo que você pode fazer para contribuir com os resultados dos seus clientes e potenciais clientes. Então, fica com essa pergunta e, se por acaso você precisar de ajuda para fazer essa análise ou até para fazer já melhorias no seu perfil, eu deixei um post lá no meu perfil, tá? Aqui no QR Code, mas você também pode entrar no meu perfil aí no LinkedIn e ir na página, na parte de publicações, que tem aí as atualizações que eu acho que você deveria fazer no seu perfil para atrair clientes em 2025. Então, aí fala de foto de capa, parte de sobre, em detalhes, cada seção do seu perfil, como é que você deveria usar e descrever para você começar a destravar o seu uso do LinkedIn e ter resultados a partir dessa rede, né? E ter um uso consistente e eficiente para atrair mais clientes a partir deste ano, não é nem nesse ano, não. A gente, a partir daqui para frente, você seguir aí uma jornada de sucesso nessa rede social que tem sido tão promissora para a advocacia. Então, minha gente, eu quero agradecer a você que ficou aqui comigo até agora, a você que passou por aqui, a você que está vendo essa live gravada. Quero convidar para vocês acompanharem essa série de aulas segundas e quartas às 9 da manhã. Espero vocês na próxima. Até mais. Bom dia para todos e todas.